GEPANcast, o podcast do servidor público. Olá, meu nome é Gisele Moreno, sou da GEPAN, coordenadora dos cursos. Estou aqui no dia de hoje para dar as boas-vindas a todos vocês a mais um episódio do GEPANcast, que é o podcast do gestor público. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre programação financeira, avaliação das metas fiscais. E para nos ajudar a conversar e entender um pouco mais sobre essas inovações da lei, nós convidamos o nosso professor, o Fabiano Tronco de Vargas, e ele já é professor da GEPAN, um grande amigo e meu parceiro lá do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, professor, é um prazer recebê-lo hoje. Fique à vontade. Olá, Gisele. Olá, pessoal da GEPAN. Olá, público que está nos assistindo. É um prazer novamente estar conversando, trocando algumas ideias ali nesse espaço de podcast da empresa, até para a gente poder deixar o pessoal sempre atualizado, porque as mudanças existem, né? Quanto mais a gente puder ficar atualizado, melhor para a gente fazer um desempenho, uma atividade mais tranquila, principalmente, né, Gisele, num ano que é um último ano de mandato e que a gente precisa de algumas atenções específicas. Com certeza, esse último ano temos muitas regras a seguir, né? Nós temos que ter um pouco mais de cuidados, né? E para começo de conversa, queria dizer a você, ouvinte nosso, que estamos inaugurando um novo formato. Hoje, nosso professor não está aqui fisicamente presente, porque estamos muito distantes. Enquanto estamos aqui no interior do estado, o professor está lá no Rio Grande do Sul. Então, estamos gravando à distância, mas sempre pensando no seu melhor entendimento, na melhora da gestão pública. E para começar o nosso primeiro bloco, nós vamos falar sobre como nós podemos entender a programação financeira municipal. E logo de cara, eu queria saber se você pode nos explicar o que é a programação financeira, qual a sua relevância para a gestão pública municipal. E aí, professor, o que é essa programação financeira? O que devemos seguir? Como devemos agir? E qual que é a importância para uma boa gestão municipal? Bom, Gisele, pessoal, primeiro a gente tem que colocar, e é óbvio de todos nós, né, que a gente tem que seguir a legislação. E uma tal de lei de responsabilidade fiscal, ela é o marco dessa questão da programação financeira, né? A gente sempre olha na questão da legalidade, né, que é o marco de qualquer coisa para a gente poder fazer na área pública, ou seja, está na legislação, a gente tem que cumprir. Então, a programação financeira está lá disposta, lá no artigo 8º, tá, lá da Lei de Responsabilidade, Lei Complementar 101. E lá ela diz de uma forma bem clara que 30 dias após a aprovação do orçamento, eu tenho que elaborar a programação financeira e o cronograma de desembolso. Então, a expressão programação financeira ela é acoplada com mais alguma coisa que é o cronograma de desembolso. Em outras palavras, para a gente poder também não ficar naquela questão teórica, e principalmente nessa questão de a gente desmistificar algumas coisas, né? Porque a gente sempre coloca aquele ponto, né, dizendo, mas é difícil de fazer, é complicado de fazer, mas a legislação exige, o tribunal vai nos cobrar. Então, para a gente poder quebrar um pouco esse paradigma, a gente vamos buscar uma expressão lá da área privada, tá? Fluxo de caixa. Ou seja, lá na área privada nós temos um fluxo de caixa que qualquer empresa tem, que ela faz com que o seu orçamento, né, faça com que eu preveja receitas, preveja despesas, e eu vou me adaptando mês a mês para buscar uma questão de ter um recurso financeiro suficiente para poder pagar as minhas obrigações. Se eu puxar para a área pública, ela vai ter outra roupagem, ou melhor, um outro nome, que é programação financeira, né? Então, a programação financeira na área pública nada mais é que o meu fluxo de caixa, tá? Pensando no fluxo de caixa financeiro, para a gente não fazer um paralelo ou um conflito com o demonstrativo chamado fluxo de caixa, que é um demonstrativo contábil, igual o balanço patrimonial, balanço financeiro. Então, esse fluxo de caixa financeiro é o que a gente faz e traz para a área pública, chamado programação financeira e cronograma de desembolso, vamos botar mais um sobrenomezinho nele. Tá? O que ele faz na prática? Ele prevê
as tuas receitas, prevê as tuas despesas e vai acompanhando isso de forma mensal ou bimestral, tá? Então, na realidade, para a gente poder trazer para o pessoal de uma forma mais simplória, tudo que eu vou receber de receita e tudo que eu tenho de planejamento e despesa. Que eu faço um quê? Acompanhamento. Eu acho que essa é a primeira palavra que a gente pode deixar saliente para o pessoal, acompanhar. Não é simplesmente fazer o que o artigo 8º, que eu me referi antes, dizendo que, olha, obrigatoriamente tem que fazer. Aí eu faço o quê? Eu pego o meu orçamento, né, de uma forma bem simplória, divido por 12 e faço que cada mês tenha uma fatiazinha para ser de receita e de despesa, né? Não digo que a maioria do pessoal, mas alguns municípios fazem isso para cumprir a legislação, para ter o demonstrativo, sim, sem dúvida. Mas ele é muito mais do que isso. Na realidade, a gente sabe, né, Gisele e pessoal, que a gente tem uma questão pontual. As nossas receitas dos municípios, elas flutuam, elas variam, né? Ou seja, no começo do ano, a gente tem uma arrecadação muito grande, daqui a pouco de IPTU, e daqui a pouco no decorrer somente a partir desse mês que a gente está começando agora, que abril já foi, eu brinco, né? A partir desse mês de maio, né? A gente começa a dar uma reduzida, depois, metade do ano, dá uma acelerada em algumas coisas que melhoram, e depois, no final do ano, também dá uma reduzida. Então, essa variação, ela precisa ser considerada. Então, o fluxo de caixa, na tua pergunta, é uma ferramenta gerencial, é uma ferramenta na qual eu tenho que considerar essa instabilidade, né, ou melhor, essa sazonalidade, melhor dizendo, da minha receita e adaptar a minha despesa, né? Normalmente a gente acaba acontecendo no dia a dia, que a gente acaba colocando a despesa sempre lá em cima e a receita não acompanha. Então, eu tenho que manter esse equilíbrio, até porque a gente volta lá na lei de responsabilidade, não só por uma questão da legalidade que a gente conversou, mas principalmente para poder entender que o que a lei de responsabilidade quer não é gestar o gestor, mas sim manter o equilíbrio das contas que diz o artigo 1º, parágrafo 1º da própria lei, lá da 101. Então, é importante que a gente mantenha isso. Então, é uma ferramenta gerencial, é uma ferramenta que vai ter a tendência e vai observar, né, essa sazonalidade de receita, para que a minha despesa seja encaixada, para que eu chegue lá no final, no dia 31/12, eu não tenha uma palavra, eu diria, não digo maldita, né, porque é muito pesado, mas é uma palavra que irrita todo mundo, insuficiência financeira. Então, o fluxo de caixa, ele vai servir para isso, uma ferramenta gerencial de acompanhamento ou mensal, mas do pior das hipóteses, de forma bimestral, para que eu consiga fazer o quê? A minha receita subiu, eu libero despesa. A minha receita desceu, eu seguro e limito minha despesa, para que eu possa chegar no final do ano, entre receita e despesa, que é um parâmetro da área pública, no mínimo iguais, né? Se eu conseguir deixar ela com uma receita de despesa, melhor. Porque deixar com despesa um pouquinho acima, a gente vai ter alguns problemas no decorrer dessa gestão, e como eu falei antes, principalmente se tratando de um último ano de mandato, na qual o artigo 42 da Lei de Responsabilidade vai, daqui a pouco, rejeitar as contas e trazer um problema para o gestor. Aqueles que saem vão trazer um problema que vão ter que se defender, no decorrer do próximo ano, e aqueles que são reeleitos podem de contas e aí trazer um tumulto, né, um furacão, né, alguma coisa. Ô, professor, Então, a gente tem essas. aqui no estado de São Paulo, o Tribunal de Contas já vem apontando há muitos anos a questão do planejamento, né? A equipe de planejamento, toda essa fase, né, da execução mesmo, de se organizar para no final do ano não haver esses imprevistos, né? Tem uma frase que a gente usa aqui no escritório, nos nossos cursos, que eu acho que reflete muito bem isso, que é quem planeja quem planeja. Eu me esqueci. Mas é que quem não planeja tem destino, né? Você tem que ter essa organização.
Você não pode depender meramente do acaso de que as coisas vão dar certo. Você tem que se organizar para que tudo funcione corretamente, né? Para que você não tenha surpresas. Principalmente nesse último ano, porque o tribunal vai analisar todas essas contas e depois, para uma eventual defesa de tudo isso, é difícil, né? Exatamente, Gé. É nessas situações que a gente se preocupa, porque a programação normalmente é deixada apartada, né? Ou só o cumprimento, como falei, e repito, eu sou insistente, a legislação diz, olha, eu tenho que cumprir a lei, mas não é só isso, né? A lei de responsabilidade, ela traz uma prioridade daquilo que tu está falando, gestão. E fazer gestão não é simplesmente ser melhor ou pior, não, é manter o equilíbrio, porque sem receita não temos despesa. E a gente sabe que a gente está passando por momentos turbulentos a nível municipal, de uma receita, daqui a pouco, muitas vezes escassa, ou que está dando uma oscilação muito grande para os municípios, e controlar a despesa é fundamental. Por isso a questão da programação financeira, porque a programação financeira, a Gisele, ela não é estática, ela tem a variação, ela tem que observar, porque eu tenho, por exemplo, nós estamos vamos botar em final de abril, já executamos o primeiro quadrimestre a gente já executou. Então, eu tenho que considerar que eu tenho que analisar quanto eu executei nesse quadrimestre, né, naquilo que eu previ, e para eu conseguir olhar para frente e colocar isso. Então, a programação financeira, ela tem esse viés, tem esse olhar, de olhar o passado que eu executei e jogar o futuro, para que eu possa Eu chegar até lá me no final. recordei da frase, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Exatamente. Ou seja, Né? a gente se preocupa depois com o leite já foi derramado, aí não adianta mais. Então, essa ferramenta ela vem para isso. Se eu trouxer um pouquinho, né, para dentro da gestão, a gente não tem uma preocupação tanta com a programação financeira. Volto a repetir, programação financeira igual ao fluxo de caixa, porque a gente acaba indo porque acontece alguma coisa, acontece outra, é uma intempestividade que aparece, enfim, algumas coisas que saem do nosso controle. Mas isso faz parte quando falou de gestão, prever, para que não tenha um futuro tranquilo, não tenha problemas lá na frente, e eu tenha que organizar. Isso faz parte do planejamento, né? Porque se eu tirar a programação financeira, Gisele, e colocar uma outra expressão, todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, vão concordar, ou melhor, ficam com um pouquinho de receio, tal de impacto orçamentário e financeiro, que é outra ferramenta que a lei traz, mas que a gente acaba fazendo de uma maneira mais rotineira, porque tem um aumento de salário, porque tem uma criação de cargo, a legislação existe, e principalmente lá na ponta, né, o órgão fiscalizador, que é o nosso poder legislativo, ele vai nos cobrar. A programação financeira, eu fazendo ela de uma maneira adequada e correta, né? E é isso que a gente sempre pede para o pessoal fazer, não é simples, mas que a gente precisa fazer. Eu diria para você, de uma forma categórica e quase que resolutiva, que a gente já tem um impacto orçamentário e financeiro, porque sendo feita acompanhar, revisar, planejar de novo, fecha o ciclo. Então, quando eu tenho essas situações, eu tenho um impacto orçamentário e financeiro, literalmente. Então, aproveitando essa deixa em relação ao impacto, eu queria saber como que a programação financeira impacta as atividades e os serviços prestados pela administração pública local. E aí, como que funciona essa questão do impacto? Quais são as atividades que mais são impactadas? Você pode trazer aqui para a gente? Claro, Gisele, é nesse ponto que a gente tem que estar com a preocupação, né? Porque, na realidade, a gente, como eu estava falando antes para você, a gente se preocupa com a legislação, né? A questão do impacto, que eu estava comentando sobre o demonstrativo, do impacto orçamentário e financeiro, na qual é mais usual e é mais do nosso dia a dia,
Se eu fizer uma boa programação financeira, eu tenho literalmente um impacto orçamentário financeiro já pronto para fazer, né? Quando eu falo do demonstrativo em si, que eu vou colocar. Mas vamos pegar a tua pergunta, mas Fabiano, qual a questão prática, né? A questão no dia a dia, eu não fazer a programação. Veja que a programação, ela puxa um passado, né? Ou seja, nós estamos em abril, ela puxa o passado que eu executei e joga o futuro, né? Jogando essa questão do futuro, eu posso verificar se aquilo que eu desejo, aquilo que eu, gestor, pretendo fazer, não só a questão de folha de pagamento, mas também a folha que depois eu entro num comentário paralelo. Mas eu vou querer fazer uma nova UBS, por exemplo. Com a programação financeira, eu vou conseguir mensurar, medir, né, de uma forma muito tranquila, se eu tenho um recurso suficiente lá dos meus impostos. Não esquecendo que a gente sempre pega dos impostos, transfere 15% para a saúde. Mas se eu tiver o dinheiro suficiente dos impostos, eu vou conseguir construir minha unidade básica de saúde. Perfeito. Fabiano, e se eu não conseguir? Não, faz o seguinte, a gente puxa mais recursos dos impostos para a saúde. Mais de 15, vamos botar 17, 18, 19, 20. Fico tendo essa margem. Mas vejam, pessoal, toda vez que eu puxo mais recursos da saúde, a gente sabe que o cobertor é curto, ou seja, lá em outra área, em outra secretaria, vamos supor, vamos botar aqui como exemplo, Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura e outras secretarias, vão ter que fazer cortes para poder injetar recurso lá dentro daquele posto da unidade. Então, existe um impacto negativo a nível de gestão, a nível de toda a estrutura. Ah, mas Fabiano, não, eu não vou mexer, eu vou ir ao governo federal e buscar recursos suficientes para construir a unidade. Mas quem vai me sinalizar? A programação financeira, o meu fluxo de caixa, porque se eu puder fazer com o meu recurso, perfeito. Se eu tiver que buscar fora, ela vai sinalizar, olha, busque fora o recurso. Então o gestor consegue, o prefeito municipal consegue sair do seu município, bater na porta do ministério e dizer, olha, eu preciso de uma unidade de saúde para poder abrir fluxo de caixa em outras áreas. No pior das hipóteses, se eu não conseguir nível de união, ela vai me sinalizar a programação financeira que eu tenho que buscar operação de crédito, ou seja, um empréstimo para poder fazer. E verificar se aqueles juros que eu vou pagar, em operação de crédito, nada de graça, fazer com que eu faça essa volta e eu tenha capacidade de suportar o pagamento de juros. Então, os impactos de uma ausência de programação financeira é literalmente nas contas, mas principalmente naquele serviço que eu desejo, como gestor, executar de uma forma qualificada e eu não consigo. E, no pior das hipóteses, quais as alternativas que eu vou ter que buscar? Então, vejam que ela tem um impacto primordial na busca de recursos, em ir atrás de recursos, ou utilizar o meu próprio recurso, sem que eu comprometa outras áreas. Então, o impacto no dia a dia, o impacto daquilo que a gente pensa de programação financeira, é efetivamente na existência ou não de dinheiro, em outras palavras, eu tenho dinheiro, eu consigo ofertar o meu serviço, eu consigo construir aquela obra, caso eu não tenha, eu não consigo. Para que eu possa fazer o quê? Segurar algumas despesas. Eu posso, Gisele, amigos, eu posso ter uma programação, uma receita menor no mês e uma despesa maior. Não tem problema. Não é o ideal, mas pode acontecer. Mas desde que eu saiba que lá no fim da metade do ano, ou em algum momento de um ponto de corte que eu faça, eu digo que, olha, a minha receita permaneceu no mesmo patamar, mas a minha despesa eu vou precisar reduzir em algum momento para que eu possa chegar ao final do ano e ter menos impacto possível no quê? Nas contas, na questão de inexistência de suficiência financeira e, principalmente, que eu não dependa da busca de operação de crédito. Operação de crédito é muito importante em alguns momentos, sem dúvida, mas não esqueçam, pessoal, ir puxando da vida de nós, quando a gente utiliza a operação de um empréstimo para a vida particular da gente, a gente tem uma questão de colocar não só a questão de devolver o principal, mas o que pesa na devolução é os juros. E aí, daqui a pouco, os juros podem comprometer. É uma fatia um pouquinho aqui, uma fatia um pouco ali,
que daqui a pouco pode trazer um prejuízo bem grande para a gestão. A verdade é que a responsabilidade, né, realmente o planejamento é uma palavra que não pode, não ser utilizada dentro da administração pública, né. Então, Exatamente. o gestor que não se planeja, ele corre esses riscos que poderiam ser evitados, poderiam ter sido bem analisados, né, para que no final realmente não ocorra essa insuficiência, que é acho que o grande medo talvez do gestor, né, o que mais teme é não ter, né, no final de tudo A isso. gente se empolga por ter trabalhado em municípios, né, ou seja, ter estado do lado de lá do balcão. A gente sabe que o dia a dia ele te dá uma dinâmica diferente, mas o medo de tu não conseguir fechar o ano de uma forma positiva, dá o medo da questão, principalmente da questão perante o Tribunal de Contas, que é o nosso balizador, o nosso que a história de que O a gente temido. acaba tomando algumas atitudes depois que ele aponta, mas Aham. o evitar isso antes que aconteça evidencia que eu fiz um bom planejamento, que eu executei a situação de uma forma adequada. É claro que as demandas que a gente tem no dia a dia, Gisele, são grandes, mas eu preciso manter os pés no chão para que eu possa não só trazer uma questão de um serviço qualificado, mas principalmente manter a saúde no meu município de uma forma bem tranquila e principalmente pensando nos gestores, que os gestores também consigam, depois de todo esses 4 anos ou 8 anos, enfim, eles possam retornar aos seus afazeres que estavam antes, sem problema, sem dor de cabeça e principalmente com selinho de qualidade perante a população, que aquele prefeito, né, aquele gestor, foi um bom prefeito que deixou as contas do município no azulzinho, não no vermelho. A eficiência e a eficácia de mão dadas, né? Exato. Evitando que o responsável ali, né, o gestor, suba as escadas do fórum, né? Exatamente. Então, Porque depois o problema maior depois é responder pelo patrimônio particular, né? Exatamente, e a gente sabe que depois da coisa acontecida, existem fórmulas, instrumentos para a gente ajustar, mas que vai dar uma dor de cabeça e a gente tenta evitar, e é isso que eu sei, conhecendo a GEPAN, que ela faz isso com os clientes, no sentido de, pessoal, vamos evitar problemas lá na frente, né? Porque é uma questão de uma correria que daqui a pouco vamos deixar os cabelos mais brancos, né? E a gente tenta evitar, como consultor, como professor, como instrutor, enfim, tentar dizer, pessoal, segura um pouquinho, dá para fazer tudo. Não se resolve da noite para o dia praticamente todos os problemas do município. A gente sabe, vai faltar recurso, mas as pedras grandes que a gente sempre passa, essas a gente consegue atacá-las e consegue resolvê-las de uma forma, como a gente falou, planejada com uma boa programação financeira. O slogan da GEPAN é ajudando você a solucionar os seus problemas. Então, se puder até evitar o problema, melhor ainda, né? Sem dúvida. Encerramos então agora o nosso primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta para a nossa segunda parte. Até já já. GEPANcast, o podcast do servidor público. Voltamos então para a nossa segunda parte, e agora nós vamos falar só sobre a avaliação das metas fiscais no contexto municipal. Para começar, eu queria saber o que são essas metas fiscais e qual a importância para o equilíbrio das contas municipais. Bom, Gisele, vamos por partes, vamos dizer assim, né? A gente falou bastante no primeiro bloco da questão da programação financeira, porque a programação financeira é a base das metas. Pronto. Então, uma boa programação financeira e um acompanhamento, como eu falei para vocês, não somente elaborar e deixar pendurado no mural, eu vou acompanhar elas, é fundamental. Como eu acompanho? Aí que a gente entra com a questão das metas fiscais, tá? As metas fiscais nada mais são que termos econômicos, resultado primário e nominal,
tá? Na qual ela mantém o quê? Ela mantém o equilíbrio. A gente agora, no final de maio, é obrigado a fazer a avaliação de metas fiscais. O que é, em outras palavras, verificar se a receita e despesa estão dentro do patamar, se a minha dívida, o meu endividamento está dentro do patamar aceitável e como eu estou vendo para frente. Né? Se eu olhar receita e despesa, que é o nosso resultado primário, tá? Por mais que o nome resultado primário ele agrida essas situações, ele tem como objetivo qual a receita que eu faço do meu esforço, que não dependo de terceiros, qual a receita que eu faço do meu esforço, que está fazendo com que eu atenda ou não a minha despesa, tá? Então, as metas fiscais nada mais são que um parâmetro de reavaliação. Lembra que eu comentei? Eu planejo, eu executo, eu avalio minha programação financeira. As metas fiscais estão nesse último patamar aqui, nesse momento de reavaliar, para verificar, né? Elas têm uma determinação econômica que às vezes para o município fica ausente, mas quando a gente vê para a União fala, resultado primário superavitário, né, resultado primário deficitário, a gente consegue ter essas situações, as metas fiscais servem para isso, ou seja, as metas fiscais, resultado primário e nominal, que elas são compostas, elas têm a questão de ver quanto minha receita e minha despesa ela tem superávit ou déficit naquele período e projetando para frente a nossa programação financeira, e quanto a minha dívida flutuou no quadrimestre e principalmente no ano. Então, basicamente, é uma avaliação naquele momento cíclico do meu planejamento. Eu tenho uma obrigação, o artigo 9º da Lei de Responsabilidade diz que maio, setembro e fevereiro do ano seguinte eu tenho que fazer a avaliação, e que faz com que aí, pessoal, o gestor, naquela preocupação que a gente deu tanta ênfase no primeiro bloco, revise e verifique se eu estou chegando a cada quadrimestre que passa naquele equilíbrio de contas. Então, nada mais é do que isso. Existem várias outras situações dentro das metas, de avaliação, resultado abaixo e acima da linha, mas para nós, hoje, aqui nessa nossa conversa, o importante é que a gente entenda o quê? Que metas fiscais nada mais é que a avaliação ou reavaliação do que a gente planejou lá na programação financeira, para ver se a gente está indo naquela linha positiva, de que a gente vai cumprir. Tá? Aproveitando essa deixa da avaliação das metas, eu queria saber quais são as etapas que são envolvidas nessa avaliação. O que a gente tem aqui nesse contexto? Bom, o que acontece? A gente tem que ter uma clareza muito grande, tá? Primeiro, a gente vai ter que buscar a primeira etapa, o que a gente colocou lá na nossa LDO. Ou seja, lá no ano passado, quando nós, contadores, ou o setor de planejamento, fez a LDO, ele colocou um anexo obrigatório, né, que é o anexo de metas fiscais, dizendo qual vai ser o meu norte, ou seja, o que eu disse que eu vou cumprir. O meu resultado primário superavitário, meu resultado nominal com pagamento, com menos endividamento, menos dívida em relação ao exercício seguinte. Então, é o primeiro ponto, a primeira etapa é verificar lá, buscar minha LDO. Segunda etapa é verificar, agora quando a gente encerrar o mês de abril, né, o que efetivamente a gente cumpriu. Né? Olha, dentro daquelas metas fiscais, e aí eu gostaria de fazer um parênteses bem rápido, quando eu faço a LDO, eu traço metas anuais, tá? E não tenho uma obrigação de eu dividir elas em quadrimestres, tá? Então, o que eu faço? Eu faço audiências públicas, que é o terceiro ponto dessa etapa, de forma quadrimestral. Então, eu posso, lá na minha LDO, para fins gerenciais do município, quebrar aquela meta anual em quadrimestres. E, naquele quadrimestre, eu trazer a análise, tá? Para nível de lei de responsabilidade, o objetivo sempre é o ano, ponto, tá? Mas voltamos às etapas. Então, primeiro ponto, capturar essas informações da LDO. Segundo ponto, comparar, já que eu quebrei ela em quadrimestres, comparar o quadrimestre e depois fazer o comparativo do que eu estou prevendo, se eu vou atender aquilo no ano, e apresentar isso numa audiência pública,
né? Uma audiência pública lá na Câmara dos Vereadores, né? Para a Comissão de Orçamento e Finanças, normalmente é essa comissão que vai analisar, para que eu possa apresentar para os vereadores, para que eles possam dizer, olha, estamos julgando, e o primeiro quadrimestre, por exemplo, você está dentro de um patamar. Por mais que eu projete o futuro, você está dentro de um patamar. Não, Fabiano, a receita caiu tanto que se eu não recuperar essa receita no decorrer do ano, eu vou ter problema, né? E eu vou ter problema do quê? De não atender a minhas metas fiscais. Essas metas que eu coloquei lá na LLO, que é a primeira etapa, eu preciso cumpri-las. O pessoal às vezes fica deixando de lado, Fabiano, essas metas não precisam ser cumpridas. Não esqueçam, ó, aí é um alerta aos gestores, que quando eu deixo de cumprir, né, lá no final do ano, né, que é quando eu faço o julgamento final da meta, quando eu deixo de cumprir a meta, eu posso ter um problema de uma improbidade administrativa por ferimento da lei de responsabilidade. E eu diria a todos, de forma categórica, dizer, ninguém quer isso. Então, eu preciso fazer essas audiências, mensurar. Mas, Fabiano, e se no primeiro quadrimestre, agora em maio, eu já sinalizo que eu não vou conseguir alcançar aquele resultado superavitário de R$ 1 milhão, por exemplo. Eu vou chegar, pela minha projeção, eu vou chegar a R$ 900 mil. Bom, eu tenho que chegar ao valor de R$ 1 milhão. Se eu chegar a menos, o que eu tenho que fazer? Limitação de empenho. Porque eu prometi, entre aspas, que aquele número eu vou chegar, né? Ainda está um resultado positivo? Ainda está um resultado positivo. O problema é quando é ao inverso, eu tenho um déficit, né? E aí eu tenho um probleminha grave. E aí tem uma expressão que a gente sempre usa, principalmente a partir do mês de agosto, limitação de empenho. Só que eu não posso deixar para limitar empenho, minha amiga, lá em agosto, porque eu só vou ter, a partir de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses. E daqui a pouco não é o suficiente. Por isso, a importância, já em maio, de a gente fazer uma análise do primeiro quadrimestre, e se a coisa não estiver tão bem, já sinalizar. Então, na tua pergunta, quais as etapas? Colete a informação, verifique se essa informação ela está coerente ou está dentro do patamar da análise. Apresente os seus resultados para o Poder Legislativo, em audiências públicas, e veja se você vai indicar uma limitação, um freio na tua despesa, ou se você vai dizer, olha, eu vou esperar mais alguns meses, mais 4 meses, para fazer um ponto de corte e fazer um ajuste. Pessoal, não deixe, né? Mas, Fabiano, posso fazer uma análise a cada bimestre? Perfeito. Mas não esqueçam que na etapa de avaliação e apresentação ao público, não só ao Poder Legislativo, que é o fiscalizador, mas à comunidade, eu preciso já sinalizar e verificar, para que eu não chegue no final do ano, e aí a audiência de metas lá em fevereiro do ano seguinte, eu digo, eu não alcancei as metas. Pessoal, isso pode gerar uma cassação, isso pode gerar alguns problemas maiores, né? Claro que a gente coloca o pior cenário, né, Gisele? Porque daqui a pouco, do pior cenário, é só uma rejeição, é só um alerta, porque vai depender do quê? Como vai ser analisado a audiência ou não. Seguir as metas é seguir a receita do bolo, né? Para que tudo dê certo, para que ocorra tudo bem, nada melhor do que seguir aquilo que já nos é passado, nos é orientado, então fiquem alertas. Como o professor mesmo disse, né? Depois uma rejeição, uma consequência maior acaba trazendo um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de indisposição ao gestor. Em relação... Perdão, falar, pode ir. Pode falar. Até nessa situação, é importante a gente colocar, e principalmente a questão de, não só de trazer o instrumento legal, né, Gisele, que é a questão do artigo 9º, né, da lei de responsabilidade, que ou seja, é uma obrigação, e normalmente quando a gente tem uma obrigação a gente fica um pouco mais receioso, mas sem dúvida, e trazer que as metas fiscais, quando eu traço elas, normalmente é setembro do ano anterior, outubro ali, que o pessoal faz a LDO. Depois eu tenho uma revisão na LOA, mas é bem antes, né? Ou seja, de um encerramento.
a necessidade de que eu reveja essas situações, mas principalmente que eu entenda que o RPPS, né, para 2024, diferente dos outros exercícios, eles estão desacoplados. E é um alerta, pessoal, a gente está no o Manual de Demonstrativos Fiscais, que rege as metas fiscais, que é o nosso norte, que é o nosso instrumento legal, além, obviamente, do artigo 9º, Lei de Responsabilidade, ele deixou muito claro que 2024, a regra é estabelecer e tirar fora o RPPS. Ela vinha fazendo em 2023, Gisele, só que ele deixou facultativo um procedimento lá do MDF, perdão, do edição 12, ou seja, que era de 2022. Então, 2024, ele faz com que algumas receitas, principalmente do RPPS, quem tem o RPPS, essas receitas não sejam acopladas daqui a pouco para melhorar um resultado. Ele é expurgado. Então, eu tenho que ter alguns cuidados, porque depois de derramado o leite, é difícil voltar atrás. Eu ia já introduzir aqui, perguntar, mas você já foi se adiantando em relação aos instrumentos legais e normativos para avaliação das metas, né? Mas tem alguma coisa que pode acrescentar em relação a isso? Já foi um pouco falado, mas nada que não impeça o complemento aqui dessa pergunta. É reforçar a questão da sistemática de 2014, tá? Do MDF, 14ª edição, perdão, tá? Que vale para 2024, não 2014, tá? Então, essas situações que a gente tem que cuidar, porque durante esses últimos 5 anos, vamos botar assim, Gisele, modificou-se a forma de apurar. Resultado acima da linha, abaixo da linha, que sempre foi uma dúvida de todo mundo, né? E que a gente precisa esclarecer, né, essa situação, mas que isso é uma questão que a gente demoraria um bom tempo, né, para o esclarecimento, mas a gente entender que em 2024 existe uma sistemática de acordo com o MDF, o Manual de Demonstrativos Fiscais, edição 14, que eu tenho que ter cuidado, né, porque eu não posso fazer essa confusão, chegar no final do ano, porque eu estava com outra metodologia e outra situação. Então, é só esse alerta naquilo que tu reforça, a questão dos instrumentos, não só a questão do o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade, que é quando eu tenho que avaliar as metas, mas seguir o roteiro, as premissas, os padrões determinados pelo MDF, a edição 14, que vale para 2024. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque se daqui a pouco a gente faz uma avaliação e está com parâmetros distintos, e aí a questão da mistura de RPPS, não ter RPPS, pode gerar um aspecto positivo na meta, só que quando eu retiro ele acaba trazendo um aspecto negativo, e aí daqui a pouco, infelizmente, é tarde para tomar alguma decisão gerencial sobre isso. Perfeito. Agora, só para a gente fechar esse bloco, eu gostaria que você nos apresentasse, Fabiano, alguns exemplos de como as metas são definidas, acompanhadas e avaliadas ao longo do exercício financeiro. Traz algum exemplo prático aí para a gente? O que acontece nas metas? Quando eu faço lá nossa amiga LDO, né, eu vou prever minha receita, minha despesa, tá? A grosso modo, não são todas as receitas, tá? Receita de rendimento e aplicação financeira, por exemplo, não entra nas minhas metas fiscais, porque não é um esforço do Fabiano, entre aspas, né? É um esforço que o banco faz para render aquele meu dinheiro, tá? As outras, IPTU, os outros impostos, são situações que eu faço meu esforço e aparece a receita, tá? A despesa é a mesma situação. As despesas de pessoal, as despesas do dia a dia, de corrente de capital, são receitas minhas, despesas minhas, que vai colocar essa situação. Então, o comparativo lá é o quê? 1 milhão de receita primária, que a gente chama, menos 1 milhão de despesa primária, 900 mil de despesa primária, eu tenho um resultado primário de 100 mil reais. Ou seja, esse é o meu exemplo da qual eu preciso buscar. Eu tenho que chegar ao final de 2024 sobrando, vamos dizer assim,
entre receita e despesa, né, um valor positivo superavitário de R$ 100.000 ou para cima disso, né? Durante o ano que eu vou fazendo a avaliação, eu vou fazendo esses cortes quadrimestralmente, eu posso até dizer que no primeiro quadrimestre eu tenho uma tendência a fazer um valor de superávit primário de R$ 200.000. Perfeito. Está dentro da minha meta? Está dentro da minha meta, mas eu tenho que ainda mensurar e buscar até o final do ano. Não esqueça que o resultado da LDO é anual e a avaliação que eu faço é anual. Por isso a dificuldade, Gisele, normalmente desse ponto de análise em maio e setembro, porque eu ainda tenho algo para acontecer. Então é difícil, às vezes, a gente mensurar e fazer. Então, eu me proponho dizer, olha, eu continuo dizendo que a minha receita vai variar de acordo com o planejamento de 2020, que eu fiz em 23, e a minha despesa a mesma coisa, perfeito. Esse é o ponto de parâmetro. Então, essas premissas de receita, elas vão acontecer, né? A inflação pode ser que tenha previsto um valor lá, e agora tenha sido menos que os índices oficiais, então o meu IPTU corrigiu a menos, e essas situações eu preciso adaptar. Ou seja, sempre olhar o que eu arrecadei e o que eu vou gastar. Se em setembro eu tiver uma outra premissa na qual eu tenho um déficit, de 200, agora de R$ 200.000, eu tive o primeiro quadrimestre de 200 positivo, 200 negativo no segundo quadrimestre, eu estou com zero. O que eu vou ter que fazer no último quadrimestre? Correr para que a minha receita seja maior que a minha despesa. Pode ser que aconteça? Pode, mas aí vai determinar quais as ações que eu vou fazer, né? Tanto que por isso que na metade do ano, normalmente, o pessoal faz decretos, limitação de empenho e situações. Mas não esqueçam, pessoal, que limitar empenho é não é só não gerar o documento, é parar de gastar, tá? Realmente. Exatamente. Então, essas premissas do dia a dia vai fazer com que eu chegue no final do ano. Fabiano, cheguei a um valor de não de 100 mil, de R$ 90.000 positivo, superavitário. Cumpri a meta e dentro da minha LDO, e aí é uma questão que a gente precisa ver vários aspectos. Eu tenho lá uma margem de flutuação, né, um desvio padrão, que a gente chama, para mais ou para menos, e ficou dentro do parâmetro, perfeito. Se eu fiquei abaixo, eu posso até justificar, olha, foi uma situação positiva do resultado primário, mas não foi o suficiente. Por que é essa questão toda, pessoal, do resultado primário, né? Trazendo para a questão prática, trazendo para a questão visual, principalmente como a Gisele pediu, fazendo a questão de exemplo. Um resultado primário positivo, superavitário, se eu tenho dívida, faz com que eu pague a dívida, principalmente o juro. O que, perdão a expressão, o que mata nos municípios não é o principal eu pagar muitas vezes, é sim a flutuação e a variação dos juros. Uhum. Então, se eu resultar num superávit de 100 mil que eu precisava para pagar 100 mil de juros, eu sei que o meu juros eu vou ficar devendo 10. Vai ser positivo, eu vou pagar, mas eu vou já começar o outro exercício devendo 10. Então, na prática, quanto mais o meu resultado superavitário for positivo, ou melhor, quanto mais o meu resultado primário for superavitário for positivo, melhor, caso eu tenha dívidas, para pagar essas dívidas que eu tenho. Ou seja, minhas operações de crédito. Fabiano, eu não tenho, meu município não tem dívida, não tem operação de crédito. Então, pessoal, pense que toda vez que eu tiver um superávit primário, eu vou ter capacidade minha de investir, de comprar aquele equipamento à vista, de construir aquele posto, naquilo que a gente falou no primeiro bloco. Eu não vou precisar, na programação financeira, eu vou verificar que eu vou ter dinheiro suficiente. Então, trazendo para a questão prática e exemplificativa, toda vez que eu tiver um superávit primário, eu vou ter capacidade de pagar minha dívida, e caso eu não tenha, eu vou ter poder de investimento, ou seja, é essa metodologia que às vezes as empresas fazem para ter um investimento assim ou assado, no caso da área pública, para mim poder não depender da União, para que eu possa dar um procedimento, para que eu possa, daqui a pouco, Gisele, asfaltar todas as minhas ruas, para que eu possa calçar todas as minhas ruas,
fazer programas de saneamento, resolvendo problemas que eu tenho lá no dia a dia. Maravilha. Então a gente encerra agora o segundo bloco e daqui a pouquinho a gente vem para o terceiro. GPANcast, o podcast do servidor público. Agora, para fechar o nosso papo de hoje, vamos fazer um apanhado, professor, um resumo do que a gente vai ver nesse curso, quais são os assuntos que nós vamos tratar, a quem que é destinado, qual que é o público que a gente gostaria de debater, o que a gente precisa apresentar. Na verdade, pessoal, esse podcast de hoje é um bate-papo para a gente apresentar o nosso curso, tá? E o nosso curso de Programação Financeira e Avaliação das Metas. E eu queria saber, professor, o que a gente vai aprofundar nesse curso, com quem que nós vamos conversar, se você puder dar uma resumida em tudo que a gente conversou no dia de hoje e o que a gente pode esperar. Vamos lá? Vamos lá. Em resumo, pessoal, e falando em programação financeira e metas, a gente vai trazer a frase daquilo que a gente conversou bastante: gestão. Elaboração para gestão, ou seja, execução, planejamento, execução e revisão. Tá? Então, a gente precisa ter isso, para que a gente possa não só trazer as contas positivas, mas que a gente possa gerar fluxo suficiente para que nossos investimentos no dia a dia e a melhora dos serviços aconteçam. Tá? Então, de uma forma geral, a nossa conversa acaba colocando isso, de receita suficiente, despesa que está sob descontrole, puxar um pouquinho, para que eu possa, na hora de medir, e aí entra as metas fiscais, na hora de fazer a mensuração e verificar em que ponto eu tome algumas atitudes de limitação de empenho, eu consiga verificar. Então, basicamente, a gente estaria da conversa de hoje, e isso que é um ponto principal. Por quê, pessoal? No curso, né, que a Gisele comentou, óbvio que a gente vai trazer muito mais detalhes para que a gente possa entrar naquelas premissas, naquelas vírgulas, né, não só no ponto final, naquela vírgula, nos dois pontos, para que a gente possa citar que, olha, esse ponto aqui é importante. O resultado acima da linha, ele funciona dessa forma. O resultado abaixo da linha funciona dessa forma. Como é que eu faço para chegar às metas fiscais? Né? Como é que eu elaboro a programação financeira, meu fluxo de caixa? Quais as considerações que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer com que, no dia a dia, eu monitore? Né? Da onde eu busco? Receita empenhada, liquidada, paga, o valor do que foi arrecadado ou só do previsto da minha receita? Quando falo em empenhado, que paga da despesa, não da receita, perdão. Então, todas essas premissas legais, essas obrigatoriedades, a forma de acompanhar, ou seja, a análise, né, que eu tenho que fazer. Então, a gente vai acabar entrando muito mais no detalhamento para que vocês consigam, de uma forma muito mais tranquila e, principalmente, uma linguagem muito mais prática para vocês, para que eu desmistifique um pouco a questão da programação financeira e das metas fiscais. Então, para a gente possa fazer com que o curso traga subsídios para vocês analisarem, né? Uma coisa que eu já adianto para vocês, a gente vai traçar um gráfico muito, muito, muito tranquilo, na onde a gente vai ser, para a direita é um resultado, para a esquerda é outro resultado, e eu vou dizer, olha, se for para a esquerda é assim, se for para a direita é outro resultado. E aí, claro, um exemplo mais prático com números, né? Porque a gente visualizando, né? A mente da gente fica no visual, a gente visualizando e traçando, vai ficar muito mais fácil. A questão do pessoal envolvido, diria que todos os agentes públicos, servidores, prefeitos, enfim, quem está envolvido com planejamento, é importante essa participação, pessoal. Não só na questão do poder executivo, mas também até do poder legislativo, que não esqueçam que a programação financeira, e Gisele, eu pedi um perdão, a gente falou em programação e eu pensando a nível de município, programação é poder executivo e poder legislativo, os dois fazem programação financeira, e a gente precisa dessa sincronia. Quem faz as metas e apresenta e acompanha é o executivo, mas quem avalia é o legislativo. Então,
ambos os poderes podem participar do curso, porque um vai estar fazendo programação financeira e o outro também, e nas metas fiscais, um vai estar apresentando e o outro vai estar tentando entender essa apresentação. Então, todo o pessoal dos agentes públicos envolvido nisso, no setor de planejamento, setor de contabilidade, enfim, Secretaria de Administração, importante estar com a gente, para que a gente possa fazer o quê? Encerrar um exercício, ainda mais tratando-se de um ano eleitoral, que a gente precisa de alguns cuidados maiores, né? Porque a gente precisa tomar algumas medidas, né? Não vamos entrar na despesa eleitoral, não isso, mas no final a gente precisa chegar a um valor que blinde principalmente os gestores, né? Os gestores, tá bom? Até porque para se fiscalizar tem que conhecer, tem que entender. E é esse convite que a gente faz, tá? Então, vocês todos, servidores públicos, pessoas envolvidas, né, com a área pública, tanto do legislativo quanto do executivo, ou aquela pessoa que é ambiciosa por conhecimento, que gosta de realmente estudar, eu espero, conto com vocês para participar do nosso treinamento, que será online pelo site da GEPAM. Lá no site da GEPAM, www.gepam.adm.br, você encontra todos os cursos com inscrições abertas, e inclusive este nosso treinamento com o professor Fabiano, que vai ser no dia 16 de maio, será totalmente online. Nós ficamos um dia todo, são 6 horas de treinamento. Lá no nosso site nós temos a nossa programação completa. E esse curso também ele é gravado e fica disponível para vocês na área do Portal do Aluno por 20 dias. Então, não pôde assistir o curso todo no dia do ao vivo. Você pode assistir a gravação tranquilamente. Nós também temos um plantão de dúvidas por 20 dias que fica disponível no grupo do WhatsApp, onde o professor tem acesso e vocês podem interagir com o professor. Em relação a custos, investimentos, vocês também encontram ali. Caso haja necessidade de alguma facilidade, algum desconto, vocês podem nos chamar no WhatsApp ou nos mandar um e-mail, podem nos solicitar um orçamento específico em relação a isso, que a gente está à disposição de vocês, tá bom? Só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais, lá vocês também têm acesso aos links, tá? Eu convido a todos vocês a participarem, estarem com a gente no próximo dia 16, se inscrevam, não percam esta oportunidade, ainda mais sendo um ano com tantos compromissos, com tantas obrigações, e o professor com tanta experiência para nos auxiliar, tá bom? Gostaria de encerrar aqui agradecendo o professor pela disposição. Estamos gravando hoje numa segunda-feira, então uma segunda de manhã. Professor, muito obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por tanto esclarecimento. Só tenho realmente a agradecer e contar com vocês e com o professor no nosso próximo dia 16 de maio. Professor, brigadão. Fico muito feliz sempre em poder compartilhar com você, trocar com você. É sempre uma experiência muito boa, viu? Eu que agradeço, Gisele, ao pessoal, a confiança da GEPAM no nosso trabalho. E a gente sabe que conhecimento nunca é demais. Nunca. Né? Conhecimento nunca é demais. E a gente, por ter trabalhado, eu estou na área pública desde 2000, então, para a gente que está na área pública há bastante tempo, e a gente sabe que cada dia muda, buscar o conhecimento, buscar canais que te proporcionem conhecimento é fundamental, não só para o nosso crescimento como servidores, mas para o nosso crescimento como técnicos, como profissionais de qualificação, que mais cedo ou mais tarde, se eu não estou nesse município, eu vou estar em outro, mas o conhecimento nunca vai sair da gente. Muito obrigado. É uma coisa que só agrega, né? Então, muito obrigada a todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e que vocês venham fazer parte do grupo de alunos da GEPAM. Um prazer sempre ter você aqui, aluno, amigo, companheiro de longa data.
Então, sempre felizes em poder contar com seu apoio. Faça sua inscrição pelo site da GEPAM, como eu já disse, gepam.adm.br, lá você encontra tudo. Não se esqueça de apertar o sininho lá para você sempre receber as notificações. Curta GEPAM ali no YouTube, no Facebook, no Instagram, nós estamos em todas as redes sociais, ainda não estamos no TikTok, mas tudo indica que logo mais a gente entre também nessa nova rede aí, que nem é tão nova, né? Mas ainda temos uma certa resistência. Quem sabe mais para frente a gente se encontre por lá também. Mas por enquanto, fique ali nas nossas redes, no nosso site. Você tem sempre acesso a conteúdos gratuitos. Continue acompanhando o GEPAMcast para mais informações, debates sobre temas relevantes da administração pública. Conto com vocês, deixem o seu like, coloquem as suas impressões. Muito obrigada, professor, e até um próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.